Oi, o meu nome é Jaqueline Edwards e eu ajudo mulheres empreendedoras que desejam encontrar no mercado digital uma possibilidade para viver a vida que elas procuram, sejam como mãe, esposa ou para encontrar a flexibilidade de fazer aquilo que elas amam. E hoje, o que eu quero contar para você é um simples hábito que pode te ajudar a escrever melhor e a ser mais produtivo. Eu não sei se você sabe, mas eu moro aqui nos Estados Unidos há 11 anos. E desde que eu fiz essa transição de carreira, eu trabalhava numa empresa há 5 anos e eu decidi entrar no mercado digital. Eu comecei a estudar os pilares do marketing em geral, não necessariamente o digital, e eu comecei a consumir muito conteúdo aqui, já que obviamente é onde eu moro e já é onde todo mundo sabe que a maioria, os grandes pilares do marketing começou por aqui. E um dos livros que eu li, a princípio, logo quando eu comecei, foi um livro chamado Roube como Artista. É esse aqui, a minha versão é em inglês, mas tem a versão em português. E esse livro foi o que mudou, foi uma peça fundamental para mudar a mentalidade que eu tinha na época. Eu sempre acreditei que a criatividade era um dom. Ou você tinha, ou você não tinha. E para mim isso era uma crença limitante, porque na minha visão, eu não era uma pessoa criativa, portanto eu não podia fazer nada a respeito disso. E nesse livro, a ideia que o autor passa, que é justamente, o nome do livro é Roube como um Artista, a ideia é justamente de que a criatividade é uma habilidade, como qualquer outra. Da mesma forma que quando a gente nasce, a gente tem que aprender a falar, aprender a se comunicar, aprender a andar, aprender a fazer conta. A criatividade da mesma forma. Não é necessariamente um dom, é uma habilidade que precisa ser adquirida e precisa ser exercitada. Quando eu me deparei com esse livro, encontrei essa visão sobre a criatividade, isso mudou muito a minha mentalidade em como tudo que é relacionado ao marketing digital, às vezes eu tinha essa noção, tipo, é um dom. Escrever copy é um dom. Eu não tenho esse dom. E aí eu sempre volto e falo, não, é uma habilidade. Ninguém nasce da barriga da mãe, ninguém sai da barriga da mãe escrevendo fazendo copywriting, ninguém sai da barriga da mãe fazendo marketing digital. São habilidades que a gente aprende. Talvez para algumas pessoas seja algo que elas tenham mais facilidade, mas não quer dizer que não possa ser masterizado e aprendido por todos nós. E hoje o que eu quero falar é justamente sobre o copy. Porque eu estudei copy, ano passado eu fiz um curso aqui para aprimorar as minhas técnicas de copywriting, justamente porque eu também tinha essa visão, tipo, ou você é um bom copywriter ou você não é. Ou você sabe escrever copywriting, ou você não sabe e pronto, eu não sou uma boa copywriter, é isso. E aí, o que eu descobri é que a maioria dos copywriters aqui, tudo que é relacionado a marketing e copy, tem muito mais a ver com o preparo, com o estudo, do que com dom. Na verdade, como eu disse, ninguém sai da barriga da mãe escrevendo copy, ninguém sai da barriga da mãe fazendo anúncio no Facebook. São habilidades que a gente aprende. E aí, quando eu comecei a estudar o copywriting, porque eu sabia que era uma das peças, um dos pilares fundamentais do marketing digital ou não, um termo que muita gente fala aqui nos Estados Unidos, que agora está chegando no Brasil, mas que eu via e eu nem sabia o que era, é o swipe file. O swipe file, se fosse traduzir ao pé da letra, é um arquivo de furto. Ou o swipe é roubar, é furto, e file é arquivo. Então, seria praticamente um arquivo de itens roubados. O que o swipe file significa, na verdade, nesse contexto, é um local físico ou digital que você armazena várias peças de copy ou ideias ou textos, tudo que te traga inspiração, que te chame atenção. Então, quando o marketing começou aqui há 40 anos ou mais, não tinha um marketing digital no sentido de não era simplesmente colocar um anúncio no Facebook. Na época que os grandes copywriters começaram essas técnicas que nós usamos agora do marketing digital direto, eles escreviam as promoções, as ofertas, os produtos, colocavam no envelope, pagavam pelo selo e mandavam para casa das pessoas. Então, eram cópias físicas. Então, esses copywriters, nos anos 60, nos anos 70, eles tinham arquivos enormes, físicos. Imagina aquele gabinete de arquivo de quando a gente vai na escola, cheios de promoções, de inspirações, e por muito tempo esse tipo de arquivo custavam assim, até hoje é possível você ir no eBay
Tem gente que paga, assim, milhares de dólares para ter acesso a isso, porque é como se tivesse acesso ao ouro. Porque quando você tem acesso a essas boas ideias, o que acontece? Quando você consome essas boas ideias, você permite o teu cérebro, você tem no seu cérebro a produzir boas ideias. Então, a ideia do Swipe File não é, obviamente, de roubar as ideias do outro. Eu vou copiar tudo, eu vou copiar, não é copiar, né? Eu sei que o copy, a tradução seria, as pessoas já falam, é copiar. Não, copy é o ato de escrever, mas a ideia com o Swipe File não é de roubar, é de obter inspiração. E justamente nesse livro que eu mencionei, do Roube como um Artista, ele explica vários exemplos, ele dá vários exemplos de como toda boa ideia nunca surge do nada. Toda boa ideia é o resultado de uma mistura de outras ideias que existiram antes da dela. E a copy é a mesma coisa. A copy, quando eu fiz esse curso, eu fiz um curso com um dos melhores copywriters da atualidade aqui. Ela escreve para várias empresas profissionais. Então, várias empresas. Ela escreve para várias empresas, vários clientes. E até então eu imaginava que assim, quando você vai sentar para escrever o copy, você senta, abre o seu editor de texto e a copy simplesmente flui na sua mente e tudo acontece. E a verdade é completamente o oposto. Quando os profissionais do copywriting precisam escrever, e suponhamos que ele tenha sido contratado por um novo cliente que eles não tenham conhecimento nenhum sobre o produto, sobre a audiência, sobre a transformação. Eles não podem simplesmente abrir um editor de textos, sentar e pensar que a copy vai fluir como uma inspiração divina. E todos os copywriters da época de mandar as campanhas por carta, todos eles falam justamente que antes de sentar e escrever, o que eles fazem é a pesquisa. A pesquisa de com quem eles estão falando e também a pesquisa da concorrência. Eles já têm esses arquivos. Então, como eles já vão acumulando esses arquivos ao decorrer dos anos, todos eles, eu já li várias histórias, todos eles falam assim que antes de sentar para escrever, o processo começa com a pesquisa. Então, antes de produzir, você consome. Consome qualquer coisa? Não. Consumir conteúdos de qualidade para você... É como se você estivesse alimentando o seu cérebro com boas ideias, para quando for o momento de você produzir, o teu cérebro ter algo para começar. É como se você pensasse assim, eu vi algo relacionado a isso. E aí, quando você tem esse swipe file, você permite que o teu cérebro, quando você lembrar e falar, poxa, eu já vi algo parecido. Obviamente, a gente não tem a capacidade de decorar tudo que a gente lê. E aí você fala, nossa, eu já li isso. E aí você tem a possibilidade de consultar e promover a inspiração e tornar o processo de escrever uma cópia, de criar um anúncio, muito mais fácil. E aí, como eu falei, a intenção não é virar um acumulador. Não é ir na Hotmart e sair guardando todas as páginas de venda, todos os anúncios. A intenção é se tornar um colecionador. A diferença entre um acumulador e um colecionador é que o acumulador acumula tudo que ele vê pela frente. O colecionador não. São apenas peças que tenham conteúdo, que tenham valor, que realmente você consiga extrair algum tipo de ideia, algum tipo de valor. Então, não é só ir no Hotmart ou ir no Instagram e sair salvando todos os anúncios que vê pela frente. Tem que ser itens de qualidade. Porque aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente consome é o que a gente vai produzir. Muitas vezes as pessoas pensam que é só ir na Hotmart se inspirar numa página de vendas, mas você não sabe se aquela página de vendas está necessariamente vendendo, se foi um sucesso, se está bem estruturada. Então, o segredo é sempre procurar por inspiração de pessoas que já masterizaram a arte, né? Então, o colecionador, geralmente, ele vai colecionar itens de quem já masterizou, de quem já sabe o que está produzindo. E agora, para abrasileirar o termo swipe file, daqui para frente eu vou chamar ele de baú de inspiração. Então, desde que eu me deparei com essa prática dos grandes copywriters, e é uma técnica que todos eles ensinam, comece a consumir. É a mesma ideia de se você quer escrever, comece a ler. Se você quer escrever bem, leia mais. Se você quer produzir música, escute mais música. É sempre... Você precisa consumir, você precisa se permitir conhecer, aguçar o seu paladar para saber o que é de qualidade, para então você começar a aprender a produzir conteúdo de qualidade. Então, desde que eu comecei a alimentar o meu baú de inspiração, virou um hábito. Então, se tem um e-mail que chega na minha caixa de entrada, eu vejo aquele título, eu já não consigo resistir, abro, eu já coloco uma estrela. Porque, para mim, já me chamou atenção. Nossa, é um título que eu não consegui resistir. E quando for o momento
de eu escrever, tiver que montar um e-mail, fazer algum tipo de campanha, obviamente o meu cérebro não vai gravar todos os e-mails que me chamaram a atenção, mas eu posso ir lá na minha caixa de entrada, ver todos que eu marquei com uma estrela e falar, nossa, essa é uma estrutura legal, nossa, essa é uma estrutura que funcionou para mim. Então, é muito importante a gente não se esquecer de que as boas ideias, elas existem de outras ideias. Tem um termo que eu ouvi uma vez aqui, depois eu vi o Roberto da Empíricos falando de novo, o Beto Alterhofen. É uma frase que fala assim, boas ideias fazem sexo. E é chocante porque tem a palavra sexo, que boas ideias fazem sexo. Esse termo foi originado por um autor aqui, ele foi no TED Talk em 2012, 2010, e ele falou justamente isso, que boas ideias se reproduzem na nossa mente. Então, para você ter boas ideias, é preciso que você tenha as outras ideias na sua mente primeiro, para elas se casarem, reproduzirem, e aí você ter uma ideia original que é sua, mas que é o resultado de outras ideias que você consumiu. Desde que eu comecei a ter essa visão, todo o meu processo de criação de copy, todo o meu processo de criação de anúncios, ele mudou e ele se tornou muito mais fluido. Porque antes disso eu travava, eu preciso fazer um anúncio. Aí eu sentava e eu tirava o anúncio da minha cabeça, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de inspiração. 99% das vezes não funciona. Por quê? A gente só consegue ter o bloco de uma boa ideia é justamente uma ideia que era boa anteriormente a essa, né? Então, quando eu sentava e tentava escrever um anúncio tirando da minha própria imaginação, raramente os resultados eram positivos. E desde que eu comecei a fazer esse processo, toda vez que eu tenho que produzir uma copy, seja para uma página de venda, seja para uma página de captura, seja para um e-mail, eu sempre parto do princípio que eu tenho um baú de inspiração. Vamos voltar para esse baú de inspiração. Eu tenho, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Como que esse baú de inspiração, o convite para a aula de hoje era justamente como escrever melhor copy, ser mais produtivos e ter mais ideia. Então, ao criar esse baú de inspiração, você não está só se possibilitando escrever mais, escrever melhor. Toda a ideia de você vai ser mais produtivo. Mas por que eu vou ser mais produtivo? Porque eu não vou sentar aqui por 2 horas, olhar para um editor de texto e ficar estressada porque nada está saindo, porque nada está produzindo. Então, a partir do momento que você tem um ponto de partida, que são ideias e inspirações, tudo flui melhor e o teu processo de criação se torna muito mais produtivo e efetivo. Então, eu vou te ensinar agora os 3 passos, né? As 3 maneiras para você criar o seu baú de inspiração. O primeiro passo crie um baú de inspiração no seu computador mesmo. Vai dentro do seu desktop, cria lá uma pasta, baú de inspiração. Deixa essa pastinha criada. Quando você se encontrar com algo que você esteja navegando no Chrome, navegando na internet, viu alguma coisa que te chamou a atenção? E não é só necessariamente ligado ao marketing. Por exemplo, se você fala de algo relacionado ao mercado da moda, se você está voltado no mercado da psicologia, você lê um artigo e aquele artigo teve alguma reação em você, alguma coisa que tem a ver com a sua mensagem, guarda dentro desse baú de inspiração. Porque quando for o momento de você criar, você querer transmitir isso para as pessoas que você está atraindo para a tua copy, para o teu produto, são essas ideias, esse baú de inspiração que vai te ajudar a transmitir as suas ideias melhores. Então, o baú de inspiração não é só para anúncios ou só para página de vendas. Você viu um artigo, você viu uma notícia, tanto que a maioria das notícias, quando tem uma manchete de uma notícia e a notícia em si, a pessoa que criou a notícia é uma pessoa, e a pessoa que criou a manchete é uma pessoa especializada em criar manchete de notícias, porque o jornal só ganha se você lê a notícia. Então, tem valor em vários aspectos. Notícias, livros, tudo que é aquilo que te chama a tua atenção, você coloca dentro desse teu baú, dentro dessa sua pasta no seu computador. Além disso, também tem um baú de inspiração no celular. Então, é uma pastinha, a gente passa tanto tempo no celular, às vezes você vê alguma coisa no teu celular, tira um screenshot, já joga dentro dessa pastinha. E o terceiro é um Google Doc. Então, essa pastinha no meu computador, geralmente eu guardo imagens, eu guardo screenshots. Já o baú dentro do Google Docs, esse arquivo no Google Docs, é geralmente para links. Às vezes, de repente, é um artigo muito longo, eu não quero perder o link, eu já copio o link e já salvo lá. E toda vez que for um momento de criação, que eu tenho que me preparar para criar alguma coisa, eu visito todos esses 3 locais. O meu baú de inspiração no PC,
o meu baú de inspiração no celular e, obviamente, o meu Google Doc. E além disso, tem uma ferramenta que facilita muito esse processo, que eu uso bastante, que é uma extensão no Chrome, que você consegue baixar uma página inteira. Então, antes dessa extensão, se eu vi uma página de vendas que eu gostava muito, que me chamava atenção, porque eu sabia que era de grandes players, que eu sabia que era um produto que já tinha batido alto número de vendas e eu queria ter a possibilidade de acessá-la mesmo quando o lançamento acabasse, antigamente eu tirava vários screenshots. Dessa tela, tira o screenshot. Dessa tela, tira o screenshot. Tem essa extensão do Google que chama Full Screen Page Capture. Full Screen, S-C-R-E-E-N, Page Capture. Se você colocar Full Screen lá no Chrome, na loja do Chrome, você já vai encontrar. E é sensacional, porque eu aperto essa extensão aqui em cima, ela tira ela transforma em PDF, ou em JPEG, ou imagem, ou PDF, toda a página de vendas. Então, essa pastinha que eu falei para você criar no teu PC é justamente onde você vai começar a colocar. Viu uma página de vendas legal? Tem uma chamada legal? Tem uma mensagem legal? Clica lá nessa extensão, ela vai salvar para você e aí você já joga na sua pastinha. Não deu tempo de ler a página de vendas, mas você sabe que é uma página de vendas e tá? Clica lá e salva. Por quê? A gente nunca vai lembrar de voltar. Você viu, salvou, guardou, você já está. É um presente que você está dando para você no futuro. E aí, justamente, quando é o momento de eu criar, de eu fazer uma copy, de repente, eu preciso fazer uma copy para um anúncio de uma nova mensagem que eu não tenha pensado ainda, eu volto, vejo as páginas de vendas que já tiveram sucesso, eu volto, me inspiro. E, assim, um dos maiores lançamentos no Brasil, a maioria deles, mas um dos maiores lançamentos do Brasil, a própria Expert fala que foi inspirado na copywriting de um outro produto que ela viu nos Estados Unidos. E aí é onde tem a outra dica. De repente, você viu algum produto aqui, mas eu não falo inglês. Clica lá com o botão direito no Google Chrome, traduzir para o português. Colocou em traduzir para o português, usa essa mesma extensão. A extensão vai tirar o screenshot traduzido e você já vai ter ainda mais ideias para essas ideias borbulharem aí na sua mente e aí sim produzir novas ideias. E é justamente essa, eu acho que a diferença e que é uma linha muito tênue que as pessoas às vezes ficam com medo. Poxa, mas é só roubar ideias? Não, não é roubar ideias. Jamais. A ideia não é você ir lá e copiar letra por letra. Não, isso não. A ideia é que e aí tem os dois limites. Eu não copio nada de ninguém. E aí você senta e escreve algo que, infelizmente, não vai performar. Por quê? Porque boas ideias, elas não surgem do nada. Nada começa do nada. Todas as boas ideias, elas são camadas. Então, você tem que ter boas ideias implantadas na sua mente para você se permitir produzir boas ideias. Então, hoje, o que eu queria realmente deixar, que é algo tão simples, mas que transformou a maneira com que eu produzo todos os aspectos de um lançamento, a mensagem que eu quero passar. Às vezes, se é um mercado novo, eu participei de um lançamento recentemente, que era de um mercado que eu não tinha conhecimento, mas o mais engraçado é que era um mercado que eu não tinha muito conhecimento, mas por algum motivo, um ano anterior, eu tinha participado de um lançamento de um dos grandes players no Brasil, nesse mercado de saúde e alimentação, e por algum motivo eu achei a página tão maravilhosa, eu tinha essa página salva. Então, quando foi a hora de criar o anúncio, eu não só tinha a página de vendas salvas, eu também tinha gostado tanto do lançamento, que eu também tinha o screenshot de todos os anúncios. Eu fui lá e copiei letra por letra? Não, eu não copiei letra por letra, mas eu adaptei. E aí virou a minha obra. Então, esse é o segredo que, às vezes, é libertador você ter essa informação, porque é muito frustrante. A gente nunca vai produzir se nós estamos numa sensação de estresse. O conhecimento e a produção e a criatividade nunca existem num momento de medo e de estresse. Então, se eu estou estressada porque eu preciso escrever, mas eu não sei escrever, você nunca vai produzir algo de qualidade, porque o seu cérebro não está tem que estar no modo certo, tem que estar no modo positivo, criativo. Quando eu preciso escrever, mas eu não sei escrever, aí a gente fica estressado e não é o melhor modo para produzir. Então, hoje, o que eu deixo para você são 3 pontos de ação. Vai lá, cria o teu baú de inspiração no teu computador, cria o teu baú de inspiração no celular e cria o teu Google Docs. Toda vez que você vê algo que realmente te chama atenção, toma cuidado para não sair salvando tudo à torta e à direita, porque aí vai ter o efeito inverso. Ao invés de te ajudar, quando for hora de procurar inspiração, você vai ver tanta coisa que aí vai
não vai ser benéfico, vai ter o oposto. Então, seja seletivo, mas comece a fazer isso. Outra coisa que eu faço no Instagram, assim, a maioria das pessoas dão likes, né? Se você viu algum post legal, você curte. Eu geralmente vou no salvar. Se eu vejo um post que me chamou a atenção pela mensagem, pela copy do post, ou por alguma coisa no post me chama a atenção, ao invés de eu dar só o like, eu dou o curtir, mas eu já clico no salvar. Até para anúncios isso funciona. Às vezes eu vejo alguns anúncios no Instagram que me chamam a atenção, eu já vou no salvar. Porque é muito mais fácil eu voltar no Instagram depois e ver tudo que eu salvei. A gente curte muitas coisas que não necessariamente a gente precisa acessar depois. O que a gente salva, aí vira o teu baú no Instagram, o seu baú de inspiração dentro do Instagram. Então, hoje o que eu quero deixar para você, o que eu quero passar, que eu espero que eu te ajude, é justamente isso. A criatividade, a possibilidade de criar, ela não é um dom, ela é uma habilidade. E essa habilidade precisa de pequenos hábitos, pequenos ajustes que a gente pode fazer na nossa vida, que nos ajuda a prosseguir, a continuar produzindo melhor, a continuar produzindo melhor, a continuar aprendendo. Então, e eu espero que te ajude como me ajudou. Eu espero que te faça bem como me faz bem, saber que, embora eu não me considere uma pessoa criativa, desde que eu comecei a fazer isso, as coisas fluem de uma maneira muito mais leve, muito melhor. O que antes me demorava 2, 3 horas para produzir, me demora muito menos tempo. E toda vez que é o momento de eu criar, seja uma página de vendas muito longa, seja uma descrição muito longa, eu tenho acesso a todas essas ideias. E é impossível. Quando você começa a ler, quando você começa aí você expõe novamente aquilo que já te chamou a atenção, automaticamente você começa a criar. Automaticamente o teu cérebro já vai falar assim, você pode falar dessa maneira. Porque é da natureza humana. Nós somos seres criativos. O que a gente precisa é só estar no modo certo para permitir que a nossa criatividade aconteça. E isso vai beneficiar todas as esferas da nossa jornada no marketing digital. Porque a criatividade é parte de tudo, a criação do produto, a criação do anúncio, a criação da chamada, a criação de tudo. Então, é muito mais fácil criar quando a gente tem inspiração, quando a gente nos permite nos inspirar sem a pressão de que precisa ser o dom, sem a pressão de que, mas eu não vou copiar. É simplesmente inspiração. Então, hoje é o que eu vou te deixar, esses pontos de ação, e conta pra mim qual foi a melhor inspiração que você viu? Você já guardou alguma coisa antes? Você já tem uma pasta? Você já ouviu falar do Swipe File? Você já fazia algum sistema parecido porque você já tinha imaginado que ia te ajudar? Eu gostaria muito de saber sobre isso. Um beijo, tchau!